E aí, pessoal, vamos nós aqui para a nossa 7ª aula do nosso módulo de dinâmica, em que agora a gente vai falar finalmente sobre as colisões. Tudo bem? A gente tinha falado anteriormente sobre a quantidade de movimento, e algo que nós vamos ver agora é que, normalmente, em quase todos os sistemas, ocorre a conservação da quantidade de movimento. Então, temos acho que vai ser mais rápido se eu digitar. Vamos apagar esse pedacinho. Conservação da quantidade de movimento. É grande, né? Vai demorar um bocadinho para escrever isso à mão. Então, o que é que acontece? Desde que nós tenhamos um sistema. E o que é um sistema? É algo constituído por 2 ou mais corpos. Desde que as forças que estejam atuando necessariamente partam desses corpos, a gente vai ter só conservação. Então, o que quer dizer? Que a quantidade de movimento antes vai ter que ser igual à quantidade de movimento depois. Mas calma, isso quer dizer que a quantidade de movimento de cada corpo vai ser a mesma? Não, mas quer dizer que o total da quantidade de movimento antes vai ter que ser igual ao total da quantidade de movimento depois. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu tenho aqui uma bolinha A vindo com uma velocidade VA e ela vai bater numa bolinha B em uma velocidade menor B. O que é que vai acontecer, gente? A bolinha A ela vai ser empurrada para trás, então ela vai ficar com uma velocidade menor. Já a bolinha B ela vai ser empurrada para frente, então ela vai ficar com uma velocidade maior. A quantidade de movimento, como a gente lembra, ela é o produto entre a massa e a velocidade. Então, se a velocidade de A diminuiu, a quantidade de movimento de A diminuiu. A de B aumentou. Então, a quantidade de movimento de B também aumentou. Mas a quantidade de movimento que a gente tinha de A e B juntos é igual tanto numa situação quanto na outra. Nesse caso daqui, o que A perdeu vai ser exatamente o que B ganhou. Justamente assim, a gente vai ter a conservação da quantidade de movimento. Se você viesse aqui e desse um peteleco, bom, você não fazia parte do sistema. Então, o que acontece? A gente vai quebrar. Tudo bem? Então, quantidade de movimento antes e depois, desde que a gente considere todos os corpos no mesmo sistema, vai acontecer. Ou seja, a quantidade de movimento total antes vai ser igual à quantidade de movimento total depois. Até aqui, ok, gente? E ó, vamos pensar numa coisinha aqui. Quando a gente tem uma colisão dessa entre A e B, eles começaram com uma certa velocidade. Então imagine que veio aqui A e bateu em B. Buf. O que é que vai estar acontecendo? Por um momento, nem que seja microscopicamente, a gente vai ver que eles se amassam. Então aquela energia cinética vai virar energia potencial elástica. E o que é que está acontecendo? Dessa energia potencial elástica, pode ser que ela volte ou não. Se ela não voltar, vocês percebem que o corpo vai ficar amassado, deformado? Se ela voltar, ela pode voltar o quê? Toda ou em parte. Se ele amassar um pouquinho, então a gente tem uma colisão que voltou um pedaço, mas também perdeu um pedaço. Se voltar toda, voltou toda. Então o que é que acontece? Essa volta é o que a gente vai estar chamando de restituição. Então a gente vai ter um coeficiente de restituição da energia cinética, uma vez que tenha batido. Para que vai servir isso? Que a gente vai ver que existem 3 tipos de colisão. Tudo bem? Pelo que a gente viu, ela pode voltar 100%, ela pode voltar nada, ou ela pode voltar alguma coisa no meio do caminho. Se ela não voltou nada, ela vai ser completamente inelástica, ou seja, aquela energia elástica não está colaborando. Ela não volta a ser energia cinética. Então, se ela voltou 100%, ela vai ser perfeitamente elástica. E se ela está no meio, ela vai ser parcialmente elástica. Também pode ser. Você também pode dizer, se quiser, que ela é parcialmente inelástica. Tudo bem? Então, aqui só para lembrar, é perfeitamente. E aqui também vai ser perfeitamente. E o que é que acontece quando ele deforma todo e não volta nada? Perceba que se ele deformou e não voltou, ele vai estar indo com a
mesma velocidade. Então, nesse daqui, nessa situação, os corpos vão sair juntos, enquanto nas outras duas, os corpos vão continuar separados, ou seja, eles se afastam. Então, se a gente tem isso daí, quais são os três tipos de colisão que a gente vai ter? A gente vai ter as colisões elásticas, perfeitamente, as parcialmente elásticas e as parcialmente inelásticas. Tudo bem? Nas perfeitamente elásticas, a gente vai ter esse coeficiente de restituição 100%, 1. Na perfeitamente inelástica ele vai ser 0. E como que a gente calcula ele? Esse coeficiente de restituição ele é chamado de L. Esse L é calculado como sendo a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Só que nesse caso a gente só está interessado no número, gente. Ele sempre vai ser positivo, certo? Então, tanto faz qual que é o sinal que eles teriam. Por isso que a gente está colocando aqui o módulo. E como que a gente calcula a velocidade relativa? Bom, depende do sentido dos corpos. Se os dois estão andando no mesmo sentido, ou se eles estão andando em sentidos contrários. Tanto faz se é aproximação ou afastamento, viu, gente? A velocidade relativa aqui, se eles estão andando no mesmo sentido, vai ser a diferença. A gente vai pegar então a maior velocidade menos a menor velocidade. Já se eles estiverem em sentidos contrários, a gente vai somar as duas velocidades. Tudo bem? Então, basicamente, na situação de afastamento ou de aproximação, a gente vai calcular a velocidade desse modo para poder ter acesso ao coeficiente de restituição. E o que é que acontece? Deixa eu jogar aqui mais um exemplinho para vocês, gente. Se a gente tiver com uma colisão numa única direção, então o que é que vai estar acontecendo? Eu vou ter aqui A com VA e depois eu vou ter aqui B com VB. Depois da colisão, o que é que vai estar acontecendo? Eu vou ter A com uma nova velocidade, então V' A, e B com uma nova velocidade, V' B. Tudo bem? O que é que eu sei daqui? Se mais nada acontecer, o sistema é só isso que a gente descreveu, vocês percebem que a única força que vai ter vai ser a da colisão? Então esse é um sistema conservativo. O que é que vai estar acontecendo aqui? A gente vai saber que a quantidade de movimento total antes vai ter que ser igual à quantidade de movimento total depois. E quem que a gente tinha inicialmente? A gente teria a quantidade de movimento de A, ela é um vetor, gente, vamos lembrar disso, e a gente teria a quantidade de movimento de B. Como eles estão na mesma direção, tudo bem, é só somar ou subtrair de acordo com o sentido. Quem que a gente vai ter depois? A nova quantidade de movimento de A e a nova quantidade de movimento de B. Daqui, a gente sabe que a quantidade de movimento de A seria massa de A, velocidade inicial de A. A de B seria massa de B, velocidade de B. Aqui, nós teríamos a massa de A vezes a nova velocidade de A e a massa de B vezes a nova velocidade de B. Tudo bem? Isso é o que a gente vai ver em todas as questões que forem somente uma direção. Quando for em mais de uma direção, o que é que vai acontecer? Aí a gente vai ter vetores que vão precisar ser decompostos na sua parte horizontal e na parte vertical. Nada mais. E aí, do mesmo modo que a gente falou sobre a decomposição das forças, do mesmo modo que a gente falou sobre a decomposição das velocidades, do deslocamento, só utilizar o seno e o cosseno. Seno para a nossa parte horizontal, cosseno para a nossa parte vertical. Mais alguma coisa? Tem. Daqui tem um macetinho, gente. Essa expressão, ela vai ser válida sempre. Lembrando que isso daqui ainda são vetores, tá? Só que, vocês lembram que em uma das colisões, os corpos vão sair juntos, quando a colisão for perfeitamente inelástica? Então isso quer dizer que eles vão sair com a mesma velocidade. Então nela, a gente pode até abreviar isso. MA, VA, ou seja, as partes iniciais continuam iguais, mas nós sabemos que esta velocidade daqui vai ser igual a esta outra velocidade, não é isso?
Então nós podemos dizer que vai ser MA mais MB multiplicando a velocidade, já que ela é comum aos dois. Tranquilo, gente? Então, basicamente isso, não tem mistério. Quando a gente estiver na nossa próxima aula resolvendo questões em que a gente vai ter colisões tanto em uma direção quanto em duas direções, a gente vai ver uns exemplos. Mas, de modo geral, basta fazer isso daqui, tá tranquilo, é de boa. Tudo bem? Então, gente, aguardo vocês na nossa próxima aula.